Manaus.am.gov.br, resolva tudo online e fique em dia com a cidade e sua saúde. Prefeitura de Manaus, 107,9 MHz. Atenção para o top de 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Notícias. Começa agora pela Boas Novas, Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo, você confere agora. 9h07 em Manaus. Bom dia, hoje é segunda-feira, dia 16 de novembro de 2020. Está na hora o Rádio Notícias, o compromisso com a informação aqui pela sua Boas Novas FM 107,9 MHz e ainda pelo aplicativo Humano e também pela página Boas Novas no Facebook. A partir de agora você vai acompanhar as principais notícias ocorridas nas últimas 24 horas e no fim de semana em Manaus, no Amazonas, no Brasil e no mundo. As notícias que mais importam aqui pela sua Boas Novas FM. Em destaque nesta segunda-feira, o segundo turno será realizado em 57 cidades do país, incluindo 18 capitais. Bruno Covas e Guilherme Boulos vão para o segundo turno em São Paulo. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Conexão Brasil. As principais notícias do país de norte a sul. Conexão Brasil. 9h09, eleições 2020, Bruno Covas e Guilherme Boulos vão para o segundo turno em São Paulo. Quem tem os detalhes é Breno Zonta. A prefeitura da cidade de São Paulo será disputada em segundo turno daqui a 2 semanas. O atual prefeito Bruno Covas, do PSDB, enfrentará Guilherme Boulos, do PSOL. O resultado foi oficializado no final da noite deste domingo, com 99,67% das urnas apuradas. Covas teve 32% dos votos válidos contra 20% de Boulos. Quando a contagem de votos já indicava esse segundo turno, os dois candidatos se manifestaram publicamente. Bruno Covas discursou no diretório de seu partido, o PSDB, na região central de São Paulo. Ele estava ao lado de seu vice, Ricardo Nunes, do MDB, e do governador do estado, João Dória, também do PSDB. No discurso, Covas disse que a cidade espera um prefeito com experiência e insinuou que seu adversário seja radical. São Paulo quer eleger um prefeito. São Paulo não quer eleger ninguém que seja ninguém que seja totalitarista, ninguém que seja radical. Esse é o caminho que nós traçamos para a esperança verdadeira na cidade de São Paulo. Poucos minutos depois, foi a vez de Guilherme Boulos discursar de sua casa no Campo Limpo, bairro de periferia da Zona Sul de São Paulo. Cercado de apoiadores, Boulos comemorou ter chegado ao segundo turno com menos tempo de televisão e o engajamento de sua campanha nas ruas e na internet. Por fim, rebateu a acusação de Covas e disse o que ele considera ser radical. Eu vi agora há pouco a declaração, o depoimento do Bruno Covas. Ele falava em radicalismo. Radicalismo, para mim, é a cidade mais rica do país, ter gente que revire o lixo para poder comer. Radicalismo, para mim, é no meio de uma pandemia, ter uma prefeitura que mantém hospitais fechados ou parcialmente abertos. Radicalismo é o abandono do povo numa cidade como São Paulo.
No resultado final da eleição municipal de São Paulo, abaixo de Boulos e Covas ficaram Márcio França, do PSB, que teve 13% dos votos, depois Celso Russomano, do Republicanos, que teve 10% dos votos, Arthur Duval, do Patriota, 9% e Gilmar Tato, do PT, 8%. Os demais candidatos ficaram abaixo de 1%. O percentual de votos nulos foi de 10% e o de brancos, 5%. Agência Rádio Web nas eleições 2020 de São Paulo, Breno Zonta. Obrigado, Breno Zonta. 9h12 de São Paulo. Vamos agora ao Rio de Janeiro. Paes e Crivella disputam o segundo turno por lá. Quem tem as informações é Valéria Rodrigues. Será uma guerra de prefeitos no Rio de Janeiro. O ex-titular Eduardo Paes, do Democratas, enfrenta o atual Marcelo Crivella, do Republicanos, na disputa pelo segundo turno das eleições na capital fluminense. Paes ficou com 37,01% dos votos válidos contra 21,9% de Crivella. Mais de 1,5 milhão de eleitores da cidade, que tem o segundo maior colégio eleitoral do país, não compareceram às urnas neste primeiro turno, quase 33% do eleitorado. Votos brancos somaram 6,5% e nulos 12,7%. As 51 cadeiras da Câmara Municipal serão distribuídas entre 23 partidos, sendo PSOL, Democratas e Republicanos as maiores bancadas, cada um com 7 vereadores. Em seguida aparecem PL e PT, com 3. Tarcísio Mota, do PSOL, foi o vereador mais votado da cidade, com 86.237 votos, seguido por Carlos Bolsonaro, do Republicanos, filho do presidente Jair Bolsonaro. Ele conquistou 70.995 votos. Em terceiro ficou o youtuber Gabriel Monteiro, do PSD, seguido pelo ex-prefeito César Maia, do DEM, e Chico Alencar, do PSOL, que já foi senador pelo Estado. A agência Rádio Web nas eleições 2020. Do Rio de Janeiro, Valéria Rodrigues. 9h14 e 7 capitais brasileiras definiram seus prefeitos em primeiro turno. Belo Horizonte, Campo Grande, Curitiba, Florianópolis, Natal, Salvador e Palmas reelegeram os atuais prefeitos nesse domingo. Palmas, a capital de Tocantins, é a única capital do país com menos de 200 mil eleitores e, por isso, não poderia ter segundo turno de qualquer jeito na cidade. A capital federal, Brasília, não tem prefeito e, portanto, os eleitores não foram às urnas neste domingo. E em Macapá, a capital do Amapá, as eleições foram adiadas em razão da crise de abastecimento de energia elétrica. Já nas outras 18 capitais federais, a disputa foi para o segundo turno. E, além delas, outras 39 cidades do país também vão concluir a escolha de seus prefeitos no próximo dia 29 de novembro. Ao todo, portanto, eleitores de 57 municípios brasileiros voltarão às urnas no último domingo deste mês de novembro. São 9h15, capitais elegem uma prefeita e 5 mulheres disputam o segundo turno. Agora é a vez de Larissa Mantuvan. As mulheres ainda enfrentam desafios para conseguir ocupar os cargos de poder. Neste primeiro turno das eleições, apenas uma candidata à prefeitura de uma capital conseguiu se eleger. Cíntia Ribeiro, do PSDB, irá para o segundo mandato à frente de Palmas, no Tocantins. Ao todo, 58 mulheres disputaram as eleições nas 26 capitais. Dessas, 5 estão no segundo turno. São elas Manuela Dávila, do PCdoB, em Porto Alegre, Marília Arraes, do PT, no Recife, delegada Daniele, do Cidadania, em Aracaju, Socorro Neri, do PSB, em Rio Branco, e Cristiane Lopes, do PP, em Porto Velho. A socióloga do movimento Vote Nelas, Gisele Agnelli, avalia que o número de candidatas que consegue se eleger ainda é pequeno. E isso mostra a falta de apoio que as candidaturas femininas recebem dos partidos. Para cada R$1 investido em campanhas de homens brancos, foi dado 0,08 centavos para mulheres negras e 0,40 centavos para mulheres brancas. Né? Se você junta a falta de financiamento com a falta de apoio político, porque os partidos podem ajudar as mulheres e as campanhas das mulheres de várias formas, né? Que não só com financiamento, mas se as mulheres se sentem menos apoio, né?
você tem candidaturas que não têm chances reais de ganhar, porque as mulheres são candidaturas reais. O que você vê são candidaturas que os partidos as fazem de figurante. A socióloga lembra ainda que há mais mulheres na disputa eleitoral como vice-prefeitas. São 4.200 candidaturas, enquanto as que disputam a prefeitura como cabeça de chapa são 2.600. Você vê os partidos políticos prometendo, o que de fato acontece, prometendo mundos e fundos, né? Ajuda, apoio, financiamento, no momento em que eles precisam preencher a cota para formar a chapa, né? Porque é lei. Mas na hora de realmente se mobilizarem para ajudar aquelas candidatas, a gente vê nada daquelas promessas se concretizando, né? Então, os partidos políticos querem que as mulheres sejam candidatas, mas não que elas sejam eleitas. Mesmo com todos os desafios, as candidaturas femininas avançam. Nas câmaras de vereadores municipais, por exemplo, há conquistas históricas. Curitiba elegeu a primeira vereadora negra, Carol D'Artora. Em Aracaju, a vereadora mais votada é uma mulher transexual, Linda Brasil, a primeira trans eleita na cidade. Belém terá a vereadora mais jovem da história, Bia Caminha. Em Florianópolis, 5 mulheres foram eleitas em uma candidatura coletiva, Viver Bem. O Brasil teve, neste ano, 187 mil candidatas mulheres para os cargos de vereadoras e prefeitas, 33% do total. Agência Rádio Web nas eleições 2020. De Brasília, Larissa Mantovan. Obrigado, Larissa. 9:18. E atual prefeito e candidato à reeleição, que morreu na véspera da eleição, foi escolhido por 60,8% dos eleitores e acabou reeleito nesse domingo em Passa Quatro, Minas Gerais. O PV, Partido Verde, fez a solicitação para a substituição do candidato antes do início das votações, mas as urnas já estavam lacradas. Aí a Justiça Eleitoral ainda vai avaliar essa situação, esse pedido. Antônio Clarete Mota Esteves, do PV, teve 5.638 votos na cidade. Betinho Paiva, democrata, foi o segundo colocado com 35,61% dos votos, 3.302. Em terceiro lugar ficou o doutor Aledson, do PSC, que teve 333 votos. A cidade ainda teve 666 votos nulos e outros 244 brancos. Clarete estava internado havia 2 semanas após sofrer infarto e veio a óbito na noite de sábado, dia 14. Ele foi o prefeito eleito mais novo da história de Passa Quatro, aos 28 anos, em 1986. Ainda foi vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito e prefeito em outras 2 ocasiões. São 9h19 em Manaus. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, afirmou que as eleições municipais têm ocorrido dentro da normalidade. Barroso falou aos jornalistas em Brasília na primeira coletiva do dia. Segundo o ministro, tudo tem ocorrido dentro do normal. Tudo está assustadoramente normal em toda parte do Brasil. Relativamente a problemas com as urnas, há uma média histórica de pequenos problemas com as urnas. Tivemos um número de incidentes muito limitado. 1.700 urnas precisaram ser substituídas, todas elas tinham material de reposição. Sobre os problemas para acessar o aplicativo e-Título, onde é possível justificar a ausência online, o presidente do TSE reconheceu uma instabilidade no sistema. Barroso assumiu a responsabilidade pela lentidão no app, mas explicou que isto se deve ao fato de o tribunal ter desligado um dos servidores diante de ataques hackers ocorrido a diversos servidores do governo federal e do STJ dias antes das eleições. Esse servidor desligado, servidor remanescente, sofreu uma sobrecarga e apresentou instabilidade há 2, 3 dias atrás. E esse desligamento do primeiro servidor, em medida significativa, afetou o desempenho ótimo do e-Título. Mesmo com essa atitude de prevenção, Barroso pontuou que o sistema do TSE foi alvo de uma tentativa de ataque neste domingo. Segundo ele, o sistema de segurança do tribunal conseguiu neutralizar o ataque. Totalmente neutralizado pelo TSE e pelas operadoras de telefonia e, portanto, também sem qualquer repercussão
sobre o processo de votação. Apesar do ataque e da instabilidade no aplicativo e-Título, até o momento mais de 565 mil justificativas de ausência foram feitas pelo app, segundo o tribunal. Agência Rádio Web nas eleições 2020. De Brasília, Yuri Hudson. Internacionais. O mundo agora. 9h20 em Manaus. No destaque do Giro Internacional, o Congresso do Peru fará votação para definir o novo presidente. Manuel Merino renunciou à presidência do Peru. Rádio França Internacional. Adriana Moisés. Paris, 16 de novembro de 2020, em destaque nesta segunda-feira, o Peru está temporariamente sem representantes nos poderes executivo e legislativo após a renúncia do presidente de centro-direita Manuel Merino e do Congresso neste domingo. A presidente interina do parlamento, Rocio Silva Santisteban, informou que uma nova mesa diretora da casa será eleita nesta segunda-feira e será encarregada de organizar novas eleições. Os partidos devem apresentar as listas de candidatura e o plenário voltará a se reunir no início da tarde. Manuel Merino, que era presidente do Congresso e assumiu na última terça-feira, renunciou menos de uma semana após a sua posse, após promover a destituição do popular ex-vice-presidente Martim Vizcarra e comandar uma repressão policial a manifestantes que deixou 2 mortos e 100 de feridos no Peru. A ex-primeira-ministra e líder da oposição pró-europeia, Maia Sandu, venceu o segundo turno da eleição presidencial na Moldávia e será a primeira mulher a dirigir o país desde sua independência em 1991. A eleita de 48 anos, formada em Harvard e ex-economista do Banco Mundial, derrotou o chefe de Estado pró-russo, Igor Dodon, por 57% dos votos contra 42% de Dodon e um programa de reformas liberais e de combate à corrupção. O presidente francês Emmanuel Macron recebe hoje em Paris o chefe da diplomacia de Donald Trump, Mike Pompeo, enviado pelo republicano a várias capitais a fim de defender sua administração. Trump ainda não reconheceu a derrota. Por outro lado, Macron parabenizou Joe Biden pela vitória e conversou com o democrata por telefone. O presidente francês afirma que aceitou receber Pompeo a pedido do republicano e manterá total transparência sobre o conteúdo do encontro com a equipe de Biden. O chefe da diplomacia síria, Walid Mualem, morreu nesta segunda-feira aos 79 anos. Fiel ao regime de Bashar al-Assad durante 14 anos, ele era alvo de sanções dos Estados Unidos e da União Europeia. As causas de sua morte não foram reveladas. Pouco mais de 2 semanas após o início do lockdown, o ministro da Saúde da França, Olivier Véran, afirma que o país pode ter ultrapassado um pico epidêmico da segunda onda do coronavírus, com 27.228 novos casos em 24 horas e uma queda no número de mortes. Da Rádio França Internacional em Paris, em parceria com a agência Rádio Web. 9h25. Vamos ao intervalo comercial. No próximo bloco tem as notícias das eleições municipais. Amazonino Mendes e Davi Almeida vão disputar o segundo turno em Manaus. E a Câmara Municipal de Manaus tem uma renovação de mais de 50%. Ainda as notícias do esporte, em instantes você confere aqui no Rádio Notícias. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Boas novas, transmitindo Jesus. 107 FM. A melhor. A IEADAN informa a hora certa. 9h26. Boas novas FM. Apoio cultural. Todos sabem que as crianças observam e imitam o
comportamento dos adultos, principalmente daqueles que estão mais próximos, os pais, os avós, os tios. Fale para seus filhos e netos que é importante escolher os seus candidatos com atenção, para exercer seu direito de voto com plena consciência. Isso é educar. E jamais venda seu voto. Isso é crime. É um péssimo exemplo. Essa é uma campanha da Escola Judiciária Eleitoral do Amazonas. Boas Novas FM. Notícias do Amazonas. Saúde. O programa Saúde Amazonas continua promovendo melhorias na rede pública de saúde. O Hospital 28 de Agosto, por exemplo, inaugurou uma sala para acolher os pacientes que já tiveram alta e aguardam as providências para o retorno ao lar. O objetivo é combater a superlotação das unidades, reduzindo em 30% o tempo de permanência dos pacientes nos hospitais. Cuidado, cidadão. Em Japurá, o governo do estado equipou o Hospital Maiara Redma Abdel Aziz para realizar atendimentos por telemedicina, oferecendo 7 especialidades médicas. Além de Japurá, outros 26 municípios, incluindo Manaus, serão contemplados pelo programa, que conta com a parceria do governo federal. Cidadania. Em Manacapuru, o Programa de Aquisição de Alimentos, PAA, desenvolvido pelo governo, entregou 48 toneladas de alimentos para instituições de apoio a famílias de baixa renda, beneficiando 3.500 pessoas. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Começou o esquenta Black Friday da APA Móveis. Olha aqui, guarda-roupas casal dos grandes por R$899. Na loja e no site tem fogão 4 bocas por R$399. Imperdível. Roupeiro para solteiro só R$389. Rack com painel e mesa de centro por apenas R$299. Esquenta Black Friday da APA Móveis. Aqui você economiza mesmo. Boas Novas FM. Aproveite o Festival BM de ofertas. Tinta acrílica 15 litros, apenas R$ 59,90. Gabinete com 3 gavetas, só R$ 295,90. Seu passe VIP está garantido para as ofertas imperdíveis. BM Boulevard. Atenção, Manaus. O cuidado não pode parar. Hoje é segunda, 16 de novembro. Como parte do reforço ao enfrentamento da Covid-19, a Rede Municipal de Saúde segue ofertando vacinas contra diversas doenças para todas as idades. A vacina contra a gripe imuniza a partir dos 6 meses. Além disso, também continua até o fim do mês a campanha contra a poliomielite e de multivacinação. As unidades de saúde oferecem ainda a vacina contra o sarampo para o público de 20 a 49 anos. Confira o posto mais perto de você em censa.manaus.am.gov.br. E devido à pandemia, como o cuidado não pode parar, serviços municipais como pagamento de tributos devem ser feitos pela internet. É o caso do Refis Municipal. O programa de recuperação fiscal da Prefeitura dá desconto em juros e multas para quem tem débitos de IPTU, ISS, Alvará e outros. Acesse o portal manausatende.manaus.am.gov.br, resolva tudo online e fique em dia com a cidade e sua saúde. Prefeitura de Manaus. Você ouve ZYS 36, 107,9 MHz. Boas Novas FM, Manaus, Amazônia. Demais. Voltamos a apresentar Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Notícias locais. Os destaques da sua cidade, em primeira mão. 9h30, estamos de volta. Agora são 9h30, temperatura em Manaus a 28 graus nesse momento, parcialmente nublado, sensação térmica de 34 graus. Hoje há previsão de tempestades isoladas com raios e trovões. Nesse momento, a possibilidade de chuva é de apenas 20%, mas vai subir até as 14 horas para 30% e há 70% de uma possibilidade de precipitação esta noite. 9h30. Eleições 2020, Amazonino Mendes e Davi Almeida vão disputar o segundo turno em Manaus. Quem tem as informações é Yuri Carvalho. O novo prefeito de Manaus, no Amazonas, só deve ser escolhido no segundo turno, dia 29 de novembro. Amazonino Mendes, do Podemos, e Davi Almeida, do Avante, estão na disputa.
De acordo com dados do Tribunal Superior Eleitoral, com 100% das urnas apuradas, Amazonino Mendes teve 234 mil votos, um percentual de 23,91%. Já Davi Almeida, quase 219 mil votos, o equivalente a 22,36%. Em Manaus, a abstenção foi de quase 20%. Os votos brancos, um pouco mais de 4%, e nulos, mais de 6%. Natural do município de Eirunepé, Amazonino Mendes tem 80 anos, é advogado e empresário da construção civil. Já foi 3 vezes prefeito de Manaus, 4 vezes governador do Amazonas e também senador da República. Natural de Manaus, Davi Almeida tem 51 anos, é formado em Direito e é viúvo. Foi deputado estadual por 3 mandatos e governador interino do Amazonas. Agência Rádio Web na cobertura das eleições 2020, com informações do Amazonas, Yuri Carvalho. Obrigado, Yuri. 9h32 e o resultado já com 100% das urnas apuradas. Nós temos, portanto, o segundo turno já definido em Manaus. Amazonino Mendes do POD com 23,91%. Vai disputar com Davi Almeida do Avante com 22,36%. Aí a sequência dos 11 demais candidatos, nós temos aí Zé Ricardo do PT, apareceu em terceiro com 14,28%, seguido de Ricardo Nicolau do PSD, 12,08%, Coronel Menezes do Patriota, à frente do capitão Alberto Neto e também de Alfredo Nascimento. Alfredo Nascimento teve 3,24%. Romero Reis aparece em seguida com 2,97%, Chico Preto do DC 1,65%, Marcelo Anil do PCdoB 0,29%, Gilberto Vasconcelos do PSTU 0,08%. Já as informações da Câmara Municipal de Manaus renovou mais de 50% do quadro da atual legislatura e muitos medalhões da política local não conseguiram se reeleger. Entre os nomes que ficaram de fora estão Elias Emanuel do PSDB, que não se reelege após 5 mandatos. A eleição atípica em meio à pandemia do novo coronavírus foi marcada pelo pouco trabalho de rua e a forte ação nas redes sociais. Por volta de 22 horas de domingo, o TSE, Tribunal Superior Eleitoral, divulgou a lista de candidatos a vereador de Manaus eleitos para o mandato de 4 anos. São 41 nomes entre eleitos e reeleitos que passarão a fazer parte da Câmara Municipal de Manaus a partir de janeiro do ano que vem. Bom, e aí nós temos candidatos João Carlos, os candidatos eleitos em Manaus, João Carlos, Republicanos, Joelson Silva do Patriota, professora Jaqueline do POD, Capitão Carpi, Republicanos, Amon do POD, Kennedy da Anjos de Rua, do PMN, Thaisa Lipe do PP, Rosivaldo Cordovil do PSDB, Raulzinho do PSDB, Jaildo Oliveira do PCdoB, Marcel Alexandre do POD, Marcelo Serafim do PSB, Rosinaldo Boal do PMN, Davi Reis do Avante, Eduardo Alfaia do PMN, Vanderlei Monteiro do Avante, Doutor Eduardo Assis do Avante, Doutor Daniel Vasconcelos do PSC, Sandro Maia, Democratas, Wallace Oliveira do PROS, Rodrigo Guedes do PSC, Everton Assis do PSL, François do PV, Lissandro Breval do Avante, Márcio Tavares, Republicanos, Caio André do PSC, Raif Matos do DC, Professor Samuel do PL, Ivo Neto Patriota, Alain do PSC, Diego Afonso do PSL, Glória Carrati do PL, Ionara Lins do PRTB, Mitoso do PTB, Jander Lobato também do PTB, Johnny Cavalho do Patriota, William Alemão Cidadania, Elan Alencar do PROS, Sassá da Construção Civil do PT, Bessa Solidariedade e Peixoto do PTC. São esses os 41 novos vereadores da Câmara Municipal de Manaus.
9h35 agora. O prefeito Beto D'Angelo, do Republicanos, está reeleito em Manacapuru, cidade aqui da região metropolitana de Manaus, a 70 quilômetros. Ele teve uma vitória apertada sobre o segundo colocado, Ângelos Figueira, do PSC. D'Angelo ficou com 47,7% dos votos contra 41,9% do principal adversário, que é ex-prefeito da cidade. D'Angelo, tido como um dos prefeitos no Amazonas com pior desempenho no combate ao coronavírus, levando a cidade a liderar o interior do estado em mortes e contaminações da população pela doença, recebeu 25.700 votos dos 56 mil eleitores de Manacapuru. Além disso, D'Angelo ficou marcado por provocar aglomerações que favoreceram a disseminação do vírus, conforme postado em sua página no Facebook. Já o município de Benjamin Constant, 1.119 quilômetros de Manaus, reelegeu o atual prefeito Davi Bemergui, do MDB, e o vice Sebastião Dias. Davi recebeu 8.231 votos com um percentual de 49,22%, ficando à frente de Amauri Maia, do Republicanos, com 28,86%, que recebeu 4.828 votos, e Doutor Etan, do Avante, com 2.432 votos, o que equivalem a 14,54%. O candidato Saul Bemergui, do MDB, foi reeleito prefeito do município de Tabatinga com 49% dos votos válidos. Nove horas e 37 minutos. Frederico Júnior, do PSC, é o prefeito reeleito em Novo Airão. Votação foi expressiva, superior a 86% contra menos de 5% do segundo colocado, Victor Santos, do PSDB. Frederico e suas simpatizantes ocuparam as ruas da cidade em comemoração. Distante de Manaus, a 105 quilômetros, no Rio Negro, a cidade tem população estimada em 20 mil habitantes. É privilegiada por uma vasta reserva ambiental e pontos turísticos naturais e também fantásticos. Já em Tefé, o município de Tefé tem aí como prefeito o prefeito que vai assumir já em janeiro, elegeu Nixon Marreira e derrotou o atual prefeito que buscava uma reeleição. Com 100% das urnas apuradas, Nixon Marreira, do PTB, é o novo prefeito do município de Tefé. Venceu o atual chefe do Poder Executivo, Normando Bessa, do PP. Nixon Marreira ficou com 48,14% dos votos válidos, com um total de 16.349 votos. Em segundo lugar, Normando Bessa ficou com 42,92%, somando um total de 13.897 votos. Já em Maués, o prefeito Júnior Leite, do PSC, foi reeleito com 56,99%, o equivalente a 14.093 votos. Júnior Leite venceu o ex-deputado e deputado estadual Alfredo Almeida, do PL, que ficou com 39,71%, um total de 9.820 votos. O prefeito reeleito é do partido do governador Wilson Lima e aliado do deputado federal Sidney Leite, do PSD. Em Maués, 25.617 eleitores foram às urnas nesse domingo. Já informação lá de Quari, o prefeito Adail Filho, Progressistas, foi reeleito nesse domingo com grande vantagem sobre o segundo colocado, o vice-prefeito eleito Cleiton Pinheiro, do Progressistas, que é o primo. Com 98,5% dos votos apurados até as 23h45, ele já estava reeleito porque conta com 59,4% dos votos. Eram mais de 22 mil votos dados pelos quarienses. O filho do ex-prefeito Adail Pinheiro e irmão da deputada estadual Maiara, Progressistas, venceu 8 candidatos. O segundo colocado, Robson Tiradentes, do PSC, obteve 23,8%, conquistando 8.800 votos. Uma forte e competitiva coligação reelegeu o Progressista, formada pelos partidos Republicanos, PTB, MDB, PSD e PL.
E no município de Humaitá, o vencedor das eleições foi o ex-prefeito Dedei Lobo, do PSC, que alcançou 10.417 votos, 43,37%. Ele desbancou o atual prefeito Erivânio Seixas, que teve 38,35%. Antes das eleições, o Ministério Público Federal, por meio da Promotoria Eleitoral da 17ª Zona Eleitoral do Estado do Amazonas, instalada no município de Humaitá, propôs uma ação de investigação judicial eleitoral com pedido de tutela de urgência contra Erivânio Vieira de Oliveira, candidato à reeleição para o cargo de prefeito, Francisco Chagas de Souza, Geraldo Caetano Simpson Santiago, candidato a vereador, e Manuel Oliveira Menezes. O pedido foi oriundo de um procedimento preparatório para apurar a prática de ilícito eleitoral decorrente do uso indevido dos meios de comunicação social, abuso de poder político e abuso de poder econômico por parte dos réus. 9h41, no município de Nhamundá, não deu para Israel Paulaim, do MDB. E a vencedora das eleições foi a candidata Marina Pandolfo, do PSD. Marina foi eleita prefeita da cidade com 5.658 votos, 48,40%. Já a Paulaim alcançou 4.788 votos, 40,96%. A vencedora das eleições foi alvo de críticas durante a campanha eleitoral por conta da aglomeração. Imagens de um comício realizado em Nhamundá mostram o grau de irresponsabilidade de atos políticos com o avanço do novo coronavírus no interior do estado. Fotos e vídeos que ganharam as redes sociais mostraram um comício promovido pela candidata, agora prefeita eleita, Marina Pandolfo, do PSD. Em Rio Preto da Eva, Anderson Souza, Progressistas, garantiu mais 4 anos. O prefeito Ostentação, como é conhecido, venceu de lavada o adversário Altemir Barroso, do PSD. Anderson alcançou 9.281 votos, 70,43%, contra 3.896 votos, 29,57% de Barroso. A campanha do Progressistas contou com nomes de peso político, como senadores Omar Aziz e Eduardo Braga, do MDB, e os deputados federais Átila Lins. Além desse, o apoio também de quase 100% da bancada federal. A convenção de Anderson teve a presença de vários deputados estaduais. A ex-primeira-dama do Amazonas, Negime Aziz, ganhou nesse domingo o direito de assumir uma vaga de deputada na Assembleia Legislativa do Estado. Isso acontece porque o deputado Augusto Ferraz, Democratas, se elegeu prefeito de Iranduba, aqui na região metropolitana de Manaus. Negime é a primeira suplente da coligação PSD, PRB e DEM. Para assumir o mandato de Iranduba, Ferraz terá que renunciar ao atual mandato. O deputado foi eleito com 11.732 votos, um percentual de 41,98%. O segundo colocado, Alain Cruz, alcançou 10.061 votos. Bom, e já com 100% das urnas então apuradas, tem aí a lista dos 61 prefeitos eleitos para comandar o Executivo Municipal, além desses que já foram citados. Em Alvarães, Lucenildo de Souza, Amaturá, José Augusto Barroso, em Anamã, Francisco Nunes Bastos, em Anuri, ganhou Reginaldo Nazaré da Costa, do Republicanos. Em Apuí, Marcos Antônio Lise. Em Atalaia do Norte, Denis Paiva, do PSC. Em Altazes, Anderson Cavalcante, PSC. Em Barcelos, Edson Mendes, MDB. Barreirinha, Glênio Seixas, MDB. Benjamin Constant, Davi Bemergui. Em Beruri, Maria Lucir dos Santos de Oliveira. Em Boa Vista do Ramos, Heraldo Trindade da Silva. Em Boca do Acre, Zeca Cruz, do PP. Em Bopa, Simão Peixoto, também do PP. Capiranga, Francisco Andrade Brás, PSC. Canutama, Roberto Torres, José Roberto Torres. Em Carauari, pelo quinto mandato, Bruno Luiz Letaif Ramalho. Em Careiro, Natan Macena. Careiro da Várzea, Pedro Guedes. Coari, Adail Pinheiro.
Em Japurá, professor Vanilson. Juruá, doutor Júnior, do MDB. Jutaí, Pedrinho, do PDT, Labre, Jean Barros. Manacapuru, Beto D'Angelo. Manaquiri, Jair Souto. Manicoré, Lúcio Flávio. Edir Castelo Branco. Venceu Patrícia Lopes. Em Rio Preto da Eva, Anderson Souza, do PP, 70,43%. Santa Isabel do Rio Negro, quem foi eleito foi Beleza. Em Santo Antônio do Içá, Ceceu, do Republicanos, venceu a eleição. São Gabriel da Cachoeira, eleito foi Clóvis Curubão, com 50,36% do PT. São Paulo de Olivença, Gibe, do Republicanos. São Sebastião do Atumã, Jander Barreto, Republicanos. Silves, professor Paulino Grana. Em Tabatinga, deu Saul. Tapauá, Gamaliel, do PSC. Tefé, Nixon Marreira, 51,52%. Em Uarini, Antônio Chua. Urucará, Eurico Falabella, do MDB, 60,65%. E em Urucurituba, Sabugo, do PT, com 80,23%. E o Boletim Diário Covid-19 da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, edição de número 225, divulgado nesse domingo, 15 de novembro, traz o registro de 168 novos casos de Covid-19, sendo 110 na capital e 58 no interior, todos detectados por testes rápidos que identificaram os anticorpos. 9h48 em Manaus. A Secretaria de Saúde do Amazonas realiza audiência pública para discutir o... A Secretaria de Estado de Saúde vai realizar na próxima quarta-feira uma audiência pública virtual para discussão e elaboração do Plano Estadual de Saúde do Amazonas, o PES, para o quadriênio 2020-2023. A audiência acontecerá em parceria com a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas e terá a participação de deputados, representantes de entidades de controle social, representantes dos secretários municipais de saúde e representantes de instituições e dos órgãos de controle do Estado. O evento será realizado às 14 horas e transmitido de forma híbrida pela plataforma Zoom e transmitida pelas redes sociais da Assembleia e da Secretaria de Saúde, em razão das medidas protetivas contra a pandemia de Covid-19. O PES é construído a partir do diagnóstico da situação da saúde no Estado, que identifica os problemas e as necessidades que devem ser priorizadas para a melhoria dos serviços ofertados à população. Da Rádio Senado Manaus, Calbi Cerquinho. Obrigado, Calbi. São 9h49. Vamos a um rápido intervalo e voltamos em instantes. Manaus FC empata mais uma fora de casa pela Série C. Já o Fast venceu o Bragantino do Pará e vai para o mata-mata da Série D. Em instantes. Estamos apresentando Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Boas Novas. Boas Novas. Boas Novas FM. Transmitindo Jesus. 24 horas no ar. 107,9 MHz. A Boas Novas informa a hora certa. 9h50. Você ouve ZYS 36, 107,9 MHz. Boas Novas FM, Manaus, Amazônia. Demais.
Notícias do Amazonas. Saúde. O programa Saúde Amazonas continua promovendo melhorias na rede pública de saúde. O Hospital 28 de Agosto, por exemplo, inaugurou uma sala para acolher os pacientes que já tiveram alta e aguardam as providências para o retorno ao lar. O objetivo é combater a superlotação das unidades, reduzindo em 30% o tempo de permanência dos pacientes nos hospitais. Cuidado, cidadão. Em Japurá, o governo do estado equipou o Hospital Maiara Redma Abdel Aziz para realizar atendimentos por telemedicina, oferecendo 7 especialidades médicas. Além de Japurá, outros 26 municípios, incluindo Manaus, serão contemplados pelo programa, que conta com a parceria do governo federal. Cidadania. Em Manacapuru, o Programa de Aquisição de Alimentos PAA, desenvolvido pelo governo, entregou 48 toneladas de alimentos para instituições de apoio a famílias de baixa renda, beneficiando 3.500 pessoas. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Boas novas no ar. Começou o esquenta Black Friday da APA Móveis. Olha aqui, guarda-roupas casal dos grandes por R$ 899. Na loja e no site tem fogão 4 bocas por R$ 399. Imperdível. Roupeiro para solteiro só R$ 389. Rack com painel e mesa de centro por apenas R$ 299. Esquenta Black Friday da APA Móveis. Aqui você economiza mesmo. Sendo a boca uma das principais vias de contaminação pela Covid-19, é fundamental redobrar os cuidados em clínicas e consultórios odontológicos para resguardar a saúde e a vida de colaboradores e pacientes. E a Visa Manaus reforça as orientações para atendimentos odontológicos. Veja a lista completa em semsa.manaus.am.gov.br. E lembre-se, sem prevenção não há motivos para sorrir. Prefeitura de Manaus. Boas novas no ar. Aproveite o Festival BN de ofertas. Tinta acrílica 15 litros, apenas R$ 59,90. Gabinete com 3 gavetas, só R$ 295,90. Seu passe VIP está garantido para as ofertas imperdíveis. BN Boulevard. Atenção Manaus. O cuidado não pode parar. Hoje é segunda, 16 de novembro. Como parte do reforço ao enfrentamento da Covid-19, a Rede Municipal de Saúde segue ofertando vacinas contra diversas doenças para todas as idades. A vacina contra a gripe imuniza a partir dos 6 meses. Além disso, também continua até o fim do mês a campanha contra a poliomielite e de multivacinação. As unidades de saúde oferecem ainda a vacina contra o sarampo para o público de 20 a 49 anos. Confira o posto mais perto de você em senza.manaus.am.gov.br. E devido à pandemia, como o cuidado não pode parar, serviços municipais como pagamento de tributos devem ser feitos pela internet. É o caso do Refis Municipal. O programa de recuperação fiscal da Prefeitura dá desconto em juros e multas para quem tem débitos de IPTU, ISS, Alvará e outros. Acesse o portal manausatende.manaus.am.gov.br, resolva tudo online e fique em dia com a cidade e sua saúde. Prefeitura de Manaus. 107,9 MHz. Boas Novas FM. Voltamos a apresentar Rádio Notícias. O compromisso com a informação, os principais acontecimentos no Brasil e no mundo. Polícia. As principais ocorrências das últimas 24 horas. 9 horas e 54 minutos, estamos de volta com Rádio Notícias, o compromisso com a informação pela sua Boas Novas FM. O Centro Integrado de Comando e Controle e o Comando Geral de Polícia Militar do Amazonas, bases da capital e base do interior, respectivamente, registraram no domingo, dia do pleito eleitoral, 17 crimes eleitorais e 21 apreensões relacionadas a crimes eleitorais no estado. Um adolescente também foi apreendido durante as ações. Os números são parciais e devem ser atualizados nessas próximas horas. Os crimes eleitorais registrados foram compra de votos, falsidade ideológica, concentração de eleitores e impedimento ou embaraço ao exercício do voto. As ocorrências foram registradas em Manaus, Nhamundá, Coari, Itacoatiara, Canutama, Benjamin Constant, Biruri, Careiro da Várzea, Guajará, Lábrea, Maués e Tocantins. A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar a suspeita de compra de votos em Atalaia do Norte, a 1.000
119 quilômetros de Manaus. Na noite do último sábado, um homem foi detido portando 104 mil na BR-307, próxima à barreira sanitária. De acordo com o delegado Ivo Martins, a equipe policial estava realizando uma barreira na rodovia quando abordou um homem com quem foram encontrados quase 105 mil reais em espécie. Questionado sobre o dinheiro, ele afirmou pertencer à irmã, que é secretária municipal de saúde, e que o valor havia sido entregue pelo marido dela minutos antes. Na manhã de domingo, 15 de novembro, 5 homens foram detidos por policiais militares da 21ª SICOM, suspeitos de envolvimento com crime eleitoral no bairro São Jorge, zona oeste de Manaus. Conforme a polícia, após denúncia anônima, os envolvidos foram interceptados por populares em um veículo até a chegada da viatura. Os policiais receberam informações de que os homens estavam jogando santinho eleitoral em via pública. Ainda de acordo com a polícia, o ato foi gravado por populares. Após revista no veículo, os militares apreenderam diversos santinhos e um candidato a vereador. São 9h56. E um tiroteio na noite desse domingo deixou 3 pessoas mortas no Parque Residencial Prosamin, no bairro São Raimundo, em Manaus. De acordo com a polícia, uma criança de 11 anos está entre as vítimas, além de uma jovem de 19 anos e um homem de 20. O crime aconteceu por volta das 7h30 da noite. Conforme a polícia, 2 homens chegaram ao local em um veículo de cor vermelha e efetuaram disparos de arma de fogo. Durante o tiroteio, as 3 vítimas foram baleadas. Para a polícia, a família da jovem de 19 anos informou que ela teria ido a um lanche e estava com um bebê de 4 meses no colo. Mas antes do crime, outra pessoa segurou a criança para ela. Minutos depois, a mulher foi baleada com tiro nas costas. 9h57. Notícias do Esporte. Manaus FC empata mais uma fora de casa. Perdeu pontos importantes fora de casa. O técnico Luizinho Lopes já até tentou inovar na formação, povoou o meio-campo com um 4-4-2 que causou surpresa, mas no fim das contas somou o 5º empate fora dos seus domínios, o 8º na competição, dessa vez contra o 13 da Paraíba em 1-1 pela 15ª rodada. O Manaus abriu o marcador com Daniel Costa, que mesmo apático mostrou mais uma vez ser mortal na bola parada. Achou Patrick na pequena área e o Gavião fez o primeiro gol antes dos 10 minutos da etapa final. Os jogadores ainda vibravam quando exatamente no lance seguinte, Jonathan atropelou Muricy em jogada que parecia ganha dentro da área e cedeu o pênalti que rendeu o empate. A próxima partida será contra o Santa Cruz no estádio Arruda, em Recife, jogo válido pela 16ª rodada da fase classificatória. E o Fast se garantiu matematicamente na próxima fase da Série D do Brasileiro, com 2 rodadas de antecipação. A equipe amazonense deu o troco no Bragantino do Pará, time que havia perdido no primeiro turno, e venceu no último sábado na Arena da Amazônia por 2-1. Os gols do tricolor de aço foram marcados por Marco Goiano e Ronan de pênalti. O Tubarão, que já estava classificado, descontou com Ed Kleber. Com a vitória, a equipe amazonense chega aos 22 pontos, assume a liderança do grupo 1 da Série D e garante a vaga matematicamente para a segunda fase do torneio. Já o Bragantino, que também estava classificado, cai para a segunda posição com 21 pontos. Na 13ª rodada, o Fast vai visitar o Rio Branco do Acre, no próximo dia 22. Bruno Afonso, acadêmico do curso de jornalismo da Faculdade Boas Novas, para o Rádio Notícias. A notícia que jamais mudará. João 11:4. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. Chegou ao fim a edição desta segunda-feira do Rádio Notícias, o compromisso com a informação sob o comando da Central de Jornalismo da Boas Novas. Apresentação, Jones Moura. Outras informações você acompanha ao longo da nossa programação. Continue na sintonia, porque vem aí Franklin Costa. Até amanhã.
Boas Novas FM, ômega do seu dial e alfa do seu coração. Aí é a Dan, informa a hora certa. 10 horas em ponto. Você ouve ZYS 36, 107,9 MHz. Boas Novas FM, Manaus, Amazônia. Demais! Atenção, pastores e líderes, dia 21 de novembro, a 13ª conferência com o tema Crianças faz parte